Bem, povo abençoado, eu sei que agora é aproximadamente 2 horas da tarde no horário da África Oriental, e neste tempo também eu entendo que há muitas festividades acontecendo em todo o mundo. As pessoas estão se preparando para grandes celebrações, tempos de Natal, reuniões de famílias, tendo uma ceia com o peru, galinha, cordeiro, o que quer que seja, mas este também é o tempo quando eu sei que é muito fácil para as pessoas se desviarem do caminho da salvação, porque este é o tempo quando o mundo peca mais. Este é o tempo quando, se o Messias viesse, muitos cristãos descobririam que eles não teriam entrado e seriam deixados para trás. Por quê? Porque eles ficaram enredados e presos dentro da euforia do momento. Há muita bebida de álcool. As pessoas não entenderam este tempo. Eu me lembro um tempo também, quando voltando de Seguro Islands, no dia de Natal, na verdade sendo trazido de volta no dia do Natal, e o Senhor me fez dormir no carro, e por voz Ele disse: se você quisesse que Cristo viesse hoje, eu posso trazê-lo hoje. E eu acordei e eu fiquei muito chocado no dia de Natal, na estrada, e eu disse: uau, no dia de Natal, se o Senhor viesse, muitos cristãos também seriam pegos sem vigilância, porque este é o tempo quando você descobre que eles foram a uma festa e provaram um pouco de vinho lá, ela ficou embriagada e entrou em pecado, muitas coisas, as pessoas os enredaram, e é por isso que hoje eu quero falar a respeito da santidade neste tempo, a santidade na vida cristã neste tempo, novamente, santidade na vida cristã neste tempo. A Bíblia é muito clara no livro de Levítico, capítulo 19. Em Levíticos, capítulo 19, versículo 2, ele diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes que agora eu sei que nos escritórios tem festas de Natal, toda a companhia, cada firma, cada organização agora tem suas festas de Natal. Eles se encontram em um lugar à noite depois do trabalho, então vocês vêem eles mudando as suas roupas agora para usar vestidos vermelhos, saias vermelhas. Então agora há álcool sendo servido e há muita euforia e imoralidade. Todo o significado deste tempo está perdido nisto, entendem? É por isso que eu achei importante vir até vocês para relembrá-los que este é o tempo quando vocês realmente, que vocês devem enfatizar na sua vida que as consequências do pecado são terríveis, que o pecado é terrível. Você vê que pode trazer o Filho do Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, para vir e morrer por vocês. Então, as consequências do pecado são terríveis. Por isso que eu quero falar de santidade na igreja, santidade na sua vida cristã, santidade pessoal durante este tempo e através de toda a sua vida enquanto você aguarda a vinda do Messias. Menengai 4 está pronto, muito movimento está acontecendo no campo. Os arcebispos, Senhor, tem grandes equipes e eles estão fazendo um grande trabalho para preparar para vocês. Mas Levítico capítulo 19, versículo 2, ele diz: fale com toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, isto é muito poderoso, porque o Senhor comanda a santidade. É isso que você vê aqui. O Senhor está dando um comando de que as pessoas devem ser santas. Então, você rapidamente entende que até mesmo o chamado cristão, o chamado para ser nascido de novo, para ser um cristão, é santidade. Deus está comandando santidade. Então, novamente, se você for a outras escrituras, no livro de 1 Pedro, se você abrir comigo lá no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, eu vou ler o 15 e o 16, ele diz:
A partir do 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Então ele está dizendo que o Senhor está definindo para nós o que significa ser nascido de novo, ser um seguidor de Cristo. E ele está dizendo que no centro disto está a santidade do Senhor. Você tem que ser santo. A salvação pela qual Jesus pagou é para que agora nós sejamos santos, para mudar as nossas vidas e viver uma vida que é transformada. E esta santidade é um reflexo da regeneração do nosso coração, do coração da igreja, do seu coração. 1 Pedro capítulo 1, vou ler do 13 ao 16. Ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo na sua vinda. Então ele diz no 14: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, não em algumas ou em parte, mas em tudo. Então ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, novamente, esta é uma outra ocasião quando o Senhor vem muito vividamente aqui, de que a sua vida como cristão deve girar em torno da santidade de Deus. Você deve ser santo. Santo e justo, em outras palavras, vivendo em pureza, vivendo em absoluta pureza, honrando a Deus com a sua vida, vivendo uma vida de pureza na sua salvação cristã. Então, se você for ao livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 8, ele diz, estas são as bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o Senhor está dizendo que a santidade é tão central, porque a santidade é o que te ensina como obedecer o mandamento de Deus. Deixa-me colocar melhor. Ele diz que a santidade traz esta pureza e justiça. E é por isso que o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. O que ele quis dizer com isto? Com isto, o Senhor quis dizer que ele estabeleceu um mandamento para segui-lo, para ser como ele. Se você entrar em uma família e você olha o pai e os filhos, você sempre vai ver uma semelhança. Você vê que os filhos se parecem mais com o pai. Então, ele está nos dizendo que nós devemos ter a identidade da família celestial na qual nós fomos adotados. Então, é por isso que ele estabeleceu o padrão dizendo: sede santos, porque eu sou santo, significando, eu estou estabelecendo para vocês que o padrão da salvação é santidade, então sejam santos, porque se ele é santo, vocês também devem ser santos. Então, esta é a medida, o preenchimento. Havia uma lacuna. Quando Jesus veio, ele preencheu todos, a igreja, até a medida da santidade de Deus. Então é um mandamento. Portanto, é um mandamento. Não é algo para outras pessoas e não você, para outro país e não vocês, porque vocês são desenvolvidos ou não para o mundo desenvolvido. É para todos que nasceram de novo. E como obedecer este mandamento de ser santos? Ele diz, isto é tão chave, porque essencialmente quando ele dá este mandamento, o Senhor está descrevendo o que é necessário para vocês viverem a salvação cristã da cruz. E ele está dizendo que a santidade pessoal é ao que ele está se referindo, não a santidade em grupo, mas você como pessoa, para ter certeza de que neste tempo do ano você esteja vigiando, você esteja guardando as suas defesas para assegurar a sua santidade pessoal. Porque você nunca vai ficar em um grupo e dizer, Senhor, eu caí em pecado porque eu fui a uma festa de Natal e alguns homens me levaram de lá, eles me levaram de lá, ou alguns homens ou mulheres fizeram isto. Então, ou nós estávamos na igreja, mas este e aquele trouxe um vinho doce. Não, ele está dizendo, é santidade pessoal. Então, quando ele diz como obedecer este mandamento, ele traz o mandamento e estabelece o padrão
que a salvação cristã é santa. Então, depois ele diz que você tem que obedecer. Este é o padrão que ele estabeleceu para a salvação. É para isto que Jesus veio, para que, assim como ele é santo, vocês também sejam santos. Então, para que vocês sejam os seus filhos. Então, este mandamento para ser santo, assim como ele é santo, então sede santos, é isto o que é exigido para que vocês possam viver a vida do crente cristão, a vida da salvação cristã da cruz de Jesus. E ele está dizendo que é tudo a respeito de santidade pessoal, o que é muito central. E o processo desta santidade, o Senhor essencialmente está dizendo separação. Ele está te separando, então ele está te pedindo para viver uma vida cristã separada, especialmente neste tempo, quando o diabo está por toda a parte tentando te prender. Você está cheio de euforia, festas de Natal, celebrações, tudo começa como uma festa no escritório e acaba em um pub, em um barzinho, e acaba onde? Vocês entendem? Ele está dizendo santidade pessoal, você tem que levantar as suas defesas e se separar. Você tem que aprender a separar-se neste tempo, que neste tempo, quando há todas estas festas no escritório, você diz, não, muito obrigado, eu estou indo para casa, eu tenho estudo bíblico e preciso cuidar da minha família. E então, no dia seguinte, você começa a ouvir as histórias, que este e aquele ficou embriagado, precisou ser carregado, que esta e aquela fizeram isso, não posso acreditar que se comportaram assim, estavam tão embriagados. Então, você ouve as histórias. Então, ele está pedindo para você entender que ele está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Ele essencialmente está descrevendo o que é necessário para você viver a salvação cristã da cruz. A salvação cristã da cruz. Ele está dizendo que a santidade pessoal a qual você é chamada, este deve ser o chamado da sua fé em Jesus. A santidade que você não podia alcançar, mas ele comprou para você. Então, ele está dizendo que você tem que se separar para que você possa observar retidão moral até mesmo do seu escritório ou na sua loja neste tempo. Uma conduta ética que tem integridade, que é reta. É isto o que ele está clamando nesta escritura de 1 Pedro, capítulo 1, 16 e 17, Hebreus 12, 14, Levítico 19, versículo 2. Também está em Mateus 5, 8. Ele está te chamando para a santidade pessoal, uma vida que é moralmente reta e eticamente correta, e ele está dizendo que a santidade de Deus é um padrão determinado para nós, a igreja, para que possamos calibrar a nossa vida e nos tornarmos santos, assim como Ele é santo. Então, se você olhar no Antigo Testamento, você vê os 10 mandamentos, você vê que o Senhor deu aqueles 10 mandamentos para ajudá-los a calibrar a sua vida em direção a Ele, para ser como Ele é. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Os 10 mandamentos. Se você olhar no Antigo Testamento, os 10 mandamentos é o seu perfeito exemplo de Deus tentando trazer o seu povo de volta para a santidade, para ser como Ele é. Isto é agora, antes de Jesus vir. Mas vocês veem, são aqueles 10 mandamentos que te advertem. Eles te fazem consciente do que é pecado, o que se constitui pecado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Até mesmo hoje, na graça, você deve usar os 10 mandamentos para te ajudar o que é pecado e o que não é pecado, e o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E é por isso, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, significando, use a santidade de Deus que Jesus trouxe pela graça para calibrar a sua vida. Muitos cristãos vivem hoje como se Jesus viesse e lançasse a santidade para fora da janela. Isto não é verdade. Quanto mais santo deve agora a igreja ser, porque agora nós temos o sangue do
como cordeiro e não mais o sangue de bodes e de cordeiros, não o sangue de touros, mas o sangue do próprio Deus vivo. Isto é muito sério, povo abençoado. Isto é uma coisa muito séria. E é por isso que em Hebreus 12:1 ele diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está propósita, a carreira que foi determinada para nós. E ele diz, fixando os olhos em Jesus como exemplo perfeito. Então ele diz novamente, claramente aqui, que tem que haver uma diferença entre o cristão nascido de novo, o crente, nesta hora, quando há tanto pecado acontecendo agora nos escritórios, nos locais de trabalho e no mundo, mas vocês foram chamados para viver uma vida santa, assim como aquele que os chamou é santo, então vocês também sejam santos. Então, é um comando. Ele está dizendo que ele determinou o padrão da salvação, o padrão daqueles que pertencem a ele no reino dos céus, que eles têm que ser santos. Então, depende de você agora alcançar essa medida, para ter certeza de que a graça que você recebeu não é abusada em você e que o Espírito Santo te ajuda a alcançar esta santidade. É isso que ele está dizendo aqui, que há pessoas observando, então você tem que estar separado. Então, a santidade realmente é Deus puxando a igreja para viver uma vida de liberdade do pecado. Liberdade do pecado. E se você olhar a vida dos homens, realmente, eles precisam desta liberdade do pecado. E é isto que Jesus trouxe. Liberdade do pecado. Este é o significado de santidade, significando trabalhando passo a passo até que você seja livre do pecado. Porque você não quer acabar no inferno de forma nenhuma. Se você quer conhecer esta liberdade do pecado que Jesus trouxe com o poder purificador do seu sangue, a qual nós precisamos sustentar, então quando você olha a humanidade, olha-os antes de serem purificados, olhe o coração deles. Marcos capítulo 7, eu vou ler do 21 ao 22. E continuou, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque está escrito, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, enganos, lascívia, inveja, calúnia, soberba e loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então o Senhor está dizendo que este é o tempo do ano, o tempo no calendário da igreja, da história da igreja, da vida da igreja, quando você tem que ter certeza de que o poder purificador do sangue de Jesus já te purificou disto e o seu coração já é regenerado. E se o seu coração é regenerado, então você precisa exalar a santidade de Deus, assim como aquele que os chamou é santo, então sejam santos em tudo que fizerem. E quando um cristão é santo, você pode ver muito claramente, você pode ver como eles amam o Senhor, você pode ver que eles realmente amam ao Senhor, então tudo o resto fica de lado, tudo que pode contaminá-los, eles não têm segundo pensamento, eles simplesmente colocam de lado. Quando um cristão é santo, eles têm o temor de Deus, eles amam a Deus, eles vivem para agradar a Deus o tempo todo, eles estão vivendo uma vida transparente, eles estão vivendo uma vida de integridade, eles vivem em domínio próprio, eles vivem em humildade. E nós sabemos que em Isaías 66, de 1 a 13, ele diz, este é aquele que eu estimo, este é aquele para quem eu olharei, aquele que é pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Você pode vê-los quando eles são santos, eles tremem da palavra de Deus. Eles não exalam arrogância de forma nenhuma. Esse tipo de arrogância que você vê na igreja, você sabe que esta pessoa não é santa. Eles não estão indo para o céu. Ele está dizendo que a santidade produz cuidado, te faz ter discernimento, então te levanta bandeiras vermelhas. Quando você vê algo que não está certo, você sabe que isso é pecado. Se você está andando em um shopping center, ou você está em casa, ou você está no escritório, a santidade que você vai gravar no seu coração
oração vai te ajudar a levantar advertências e o discernimento. Ela vai te fazer escolhas corretas e vai te impedir de corromper a sua salvação. Ela vai te proteger da corrupção e vai te impedir de tropeçar. Ela realmente vai te ajudar a não cair, te guardar de cair em sua salvação cristã, porque isto vai te ajudar e você vai viver uma vida livre de culpa. É uma forma linda de viver livre da culpa. Por quê? Porque a santidade vai sempre lançar luz naquilo que é pecado e vai enfatizar aquilo que é erro, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, para que você então possa evitá-lo. Então, este é um tempo muito poderoso no qual a igreja precisa examinar-se a si mesmo de uma forma muito séria, para poder entender que não, o Senhor, Ele mesmo chamou a igreja para ser santa. Ele proveu tudo para capacitar vocês, para nos capacitar a viver uma vida santa. Para terminar, eu quero ler em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens e nos ensinando a dizer não à impiedade e às paixões mundanas. Vocês entendem agora? E viver uma vida de domínio próprio, uma vida reta, uma vida santa nesta geração corrompida. Enquanto aguardamos a bendita esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós para nos remir de todas as iniquidades e purificar para si mesmo um povo santo, ansioso por fazer boas obras. Então o Senhor já ajudou vocês como igreja. Então, quando Ele disse, sede santos, porque eu sou santo, este foi o padrão que o Senhor estabeleceu para a igreja. Se você olhar a igreja deste dia presente, a forma como eles andam sem santidade, pela forma como eles se vestem, andam e falam, eles vivem a sua vida em imoralidade, misturados com o mundo, os pastores e as ovelhas da mesma forma, você pode ver que eles não compreenderam o comando que o Senhor determinou para a salvação da graça. Ele disse, porque sem santidade ninguém o verá. Entretanto, Jesus veio para que todos possamos ver a Deus. Então, se há algo que Jesus trouxe para nós, é a santidade de Deus, para que possamos cumprir essa ordem, assim como eu sou santo, sede vocês santos também. Então, que o Senhor os abençoe enquanto vocês continuam se preparando para as suas festividades, nos seus escritórios, locais de trabalho, no poderoso nome de Jesus. E lembrem-se que o Messias está vindo e todos aqueles que querem receber o Senhor e voltar à santidade, talvez no seu escritório, você passou a manhã inteira em cobiça sexual, as coisas que não estão corretas aí no seu local de trabalho. Esta é a oportunidade para retornar para Ele. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto de todo o pecado. Eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me guardar em uma salvação santa. Proteja o meu coração na santidade, especialmente nesta época do ano, quando há pecado desenfreado acontecendo globalmente, festas, celebrações, a falta de entendimento desta hora. Mas, Senhor, separa-me totalmente e faça com que eu entenda o que é necessário para viver a salvação da cruz de Jesus. Ajuda-me a aumentar a minha santidade pessoal e separa-me, meu Senhor Jesus. Conduza-me para uma vida moralmente reta, uma vida de conduta ética aceitável. Senhor, Tu estabeleceste a santidade diante de nós, para que possamos ser santos como igreja. Então, faça-me usar a Tua santidade que Tu comandaste para calibrar a minha própria vida, para que eu possa entrar no reino de Deus. Desperta-me para os 10 mandamentos, para que seja o meu instrumento de direção, a minha bússola, o meu navegador para saber o que é pecado e o que não é pecado. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para usar a Tua santidade para promover cuidado no meu coração, para me dar discernimento, para me fazer escolher somente o que é correto, para impedir a corrupção de entrar no meu coração, para que eu não tropece, meu Senhor, para que Tu possas enfatizar o que é pecado, para que eu possa evitá-lo e viver para Ti,
hoje, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Se você disse esta oração, encontre um lugar para ser batizado, mas vocês podem ver que o Senhor está dizendo muito claramente que nós precisamos compartilhar o Evangelho de Jesus, ressaltando o preço do Evangelho. Quando você escolher a santidade, como você acabou de escolher nesta oração, na mensagem que eu dei, há um preço. O mundo vai lutar contra você. Você vai ter que se separar do resto. Eles irão a festas de Natal, eles alugam um restaurante ou na casa de alguém, mas você vai para casa para ler a Bíblia e cuidar da sua família. Há um preço. Uma vez que você escolheu a santidade, o Senhor está dizendo que há um preço. A razão pela qual a igreja deste dia presente está caída é porque quando eles recebem Cristo no evangelismo, quando eles estão sendo evangelizados, ninguém coloca diante deles o preço para seguir a Jesus. Então, nós precisamos colocar isto diante da igreja, assim como eu coloquei diante de vocês e diante da humanidade, que quando você recebe Cristo, há um preço para seguir a Jesus. Todas as vezes que eles vêm a Jesus e querem segui-lo, a primeira coisa que você coloca diante deles é o preço para segui-lo. Ele diz que as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você ainda quer segui-lo? Então nós precisamos fazer isso. Esta é a forma de evangelizar. Estabelecer o preço para que eles não venham iludidos e mentindo para eles e esperam então uma vida diferente. Então, quando você é santo, você se torna um seguidor de Cristo. Então, você não fica surpreso com o sofrimento, o intenso fogo do sofrimento que faz parte desta vida. E então o Senhor vai te ajudar a suportar o sofrimento sem comprometer a integridade da sua salvação. E então você vai acabar amando seus perseguidores porque você sabe que você tem um prêmio no céu. Isto vai te ensinar agora tudo o que é impuro, que não é santo. E vai te ensinar a confiar mais em Deus. Tanto. E então, você vai usar estas experiências do seu sofrimento, você vai usá-las agora como uma base para trazer conforto para os outros. Você vê como é poderoso viver uma vida santa, porque você estará constantemente fixando os seus olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, como nós lemos. Porque este é o comando que nos foi dado, e nós temos que cumpri-lo para ver o reino de Deus. Que o Senhor os abençoe. Enquanto vocês se preparam para uma grande celebração amanhã, amanhã será tão grande, porque amanhã é quando Deus Pai, eu chamei Deus Pai, aquele que nos trouxe Cristo Jesus para morrer na cruz, eu os chamei nesta mesma época, 2 anos atrás, para vir na temível nuvem da sua glória, que visitou somente os filhos de Israel no deserto. E ele veio à terra, na igreja do Novo Testamento, pela primeira vez. Então amanhã é muito grande, porque o próprio Deus Pai, antes de celebrarmos o Natal, Deus Pai veio, e desde que ele veio, veja como que o mundo nunca foi o mesmo novamente. E a pergunta então é, desde que Deus Pai veio, a sua vida mudou? Quando você olha a sua vida antes daquele 22 de dezembro de 2019, a sua vida é melhor agora ou você voltou à mesma velha vida? A sua vida tem que ter melhorado, porque até mesmo o mundo mudou. A visitação de Deus, Deus Pai veio. Depois disto, então, celebramos no Natal. Nós somos a única igreja agora globalmente que tem estas tremendas celebrações da última glória de Deus, que anuncia e pronuncia a vinda do Messias. Então, enquanto celebramos o Natal, o nosso Natal está sendo calibrado pela visitação do Senhor Deus, Ele mesmo, que significa separados destas celebrações de um bebê na manjedoura, de beber e fazer o que todos estão fazendo lá fora, para nós tem um significado maior. O Senhor atrelou a isto a visitação da vinda do Messias, o rei que está vindo, o juiz que está vindo. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Messias está vindo.